Obrigada, Gabriel. Daqui a pouco te chamo novamente. Ele é diretor executivo da Defesa Civil do nosso estado. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Daniela. Bem-vindo. Prazer. E ano passado, só em dezembro, que a gente se lembra, teve Vitória da Conquista, Juazeiro, município de Saúde e município de Ibirapuã registraram problemas com chuva forte. Então, a gente corre o risco de passar por um sufoco como esses no Rio de Janeiro? Olha, a proporção é bem desigual, né? Não temos previsão para algo parecido. Só que durante o ano de 2010, né, não foram só os 4 municípios citados. Nós temos, em média, 45, 50 municípios que todo ano no estado da Bahia sofrem com excesso de chuvas. Agora, essas chuvas, ela não, nem sempre é prejudicial. Às vezes a chuva é muito bem-vinda, sobretudo que nós temos 267 municípios do semiárido e essa chuva é que alimenta a agricultura, que faz a vida acontecer. Então a chuva, ao invés de ser um mal, a chuva é um bem. Agora, infelizmente, algumas estruturas de cidade não suportam um volume mais intenso de chuva. Então, mas nenhum registro, por exemplo, nenhuma previsão de algo parecido, como o Rio de Janeiro. No ano de 2007 para cá, depois que o governador Jacques Wagner assumiu, já foram investidos mais de 300 milhões de reais nessa área de defesa civil, quer seja pela interferência junto ao governo federal, quer seja por recurso próprio do Estado. Senhor Antônio, como é que vocês fazem essa orientação, já que a gente tem um município grande, ou melhor, a gente tem um estado grande, são 417 municípios, e um estado que tem características topográficas, geológicas diferentes. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, disseram que eles têm uma rocha por baixo do solo e ali veio a terra e colocaram as construções em cima. Isso fez com que a água entrasse pela terra e acabasse escorregando, deslizando. E aqui, nós temos solos diferentes, não é? Como controlar? Olha, a decisão do governo de tratar a defesa civil não é apenas de um órgão. Então, nós temos todo o Estado, toda a estrutura do Estado da Bahia à disposição nesse plano de contingência que nós elaboramos. Então, nós temos, faz parte desse grupo, a CONDER, a Casa Militar do Governador, a Casa Civil, o DERBA, a Embasa, as voluntárias sociais, a Secretaria de Saúde. Então, em uma situação de crise, toda essa estrutura é convocada. Então, para cada órgão tem atribuições já definidas. Então, o que você não pode imaginar, por um estado desse tamanho, como você mesmo disse, aonde pode ocorrer, de que forma vai ocorrer e a intensidade que vai ocorrer. Mas vocês estão preparados? O que tem que acontecer é que nós temos que estar preparados. Agora, eu queria aproveitar aqui agora, além de estarmos preparados e termos também capacitado as defesas civis dos municípios, o momento agora, principalmente na região metropolitana de Salvador, que as chuvas começam mais intensamente a partir do mês de março, o momento agora nessa região é limpar os canais, podar as árvores, desentupir as bocas de lobo, desobstruir a drenagem. Então, preparar a cidade, porque os danos maiores, quer dizer, apesar de não ser naquela consequência, mas um alagamento, mesmo não provocando desabrigado nem mortes, mas causa um transtorno na cidade. Então, assim, e como é que previne alagamentos, por exemplo? É cuidando da limpeza pública, cuidando dessas coisas fundamentais, elementares, agora básicas, para poder a gente atravessar. E nós temos no Estado, desde 2007 para cá, apesar de estarmos na mídia por conta das chuvas em alguns momentos, mas nós temos diminuindo significativamente a quantidade de área de risco que tem em todo o Estado. Como é a consonância com o município nesse sentido? Porque, como a gente viu, desde 88, na Constituição brasileira, é de responsabilidade do município essa fiscalização do ordenamento do solo. Aqui em Salvador, mais de 75% das construções são irregulares. A gente não tem nem espaço mais para construir, segundo o CREA, Conselho Regional de Engenharia. Então, como é que fica essa consonância, essa afinação entre vocês e o município? Na verdade, de fato, a responsabilidade direta é do município. Mas nenhuma situação, desculpe, nenhuma situação de crise, o Estado não vai deixar de estar junto. Mas tem fiscalização? O senhor acha que o que é feito aqui em Salvador enquanto conscientização, limpeza de canais, orientação sobre jogar o lixo fora e tudo mais, é feito corretamente? Não, a prefeitura tem autonomia para executar. Quem responde perante a sociedade é o próprio prefeito. Perfeito. O Estado entra em apoio quando o prefeito solicita no momento de crise. Nas prevenções, a gente entra com recurso. A gente transfere recurso. Salvador tem recebido constantes recursos do governo federal, por intermédio do governador Jacques Wagner. Então, muitas obras estão sendo feitas aqui. Isso é em forma de ajuda. E esperamos que a situação não se apresente como tão complicada, mas se apresentar, nós estamos com todos os órgãos do Estado à disposição para apoiar. Então, a gente não pode assumir
a princípio, uma responsabilidade que é do município. Mas também a gente não abre mão de estar junto com qualquer município. Todos os prefeitos contam com nossa estrutura. E não só com a Defesa Civil, conta com a estrutura do Estado. Então, quando você precisa de apoio de abrigos, por exemplo, a gente precisa usar a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social. A questão das doenças, a saúde monitora e acompanha. E no momento de crise é a equipe da saúde que vai estar junto. Eu compreendo. Então, sabe por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque lá no Rio eu estou vendo a dificuldade. A presidente Dilma Rousseff esteve lá pessoalmente, botou galochas, caminhou pelos locais. E junto com o governador Sérgio Cabral, o governador está fazendo um apelo lá para que as pessoas saiam das áreas atingidas, principalmente na região serrana, porque há risco de novos temporais. Porque as questões climáticas estão acontecendo, modificações climáticas no mundo. E, enfim, por isso que eu estou perguntando isso para o senhor. Porque aqui, eu mesma já fui fazer reportagem e vi a dificuldade. Você pergunta, a senhora mora aqui, não está vendo que pode cair? Ah, mas é aqui que eu tenho, foi aqui que Deus me deu. E ela não sai. Se cai uma chuva, ela desliza e acaba morrendo. Infelizmente, a realidade, a cultura e, às vezes, a falta de opção, a falta de possibilidade dessas pessoas migrarem. Inclusive, por isso que um programa como Minha Casa Minha Vida vem a calhar. Um programa que vai possibilitar tirar muitas pessoas das áreas de risco, que é prioridade, inclusive, do programa, que essas famílias que habitam em áreas de risco saiam para áreas seguras. E então é a infraestrutura no país todo que há muitos anos foi abandonada, né? A gente não tinha um plano a seguir. Agora que a gente está começando a estruturar esse país, infelizmente, nesse momento aparecem essas condições climáticas adversas que cria esse mal-estar generalizado. E pedir à sociedade baiana, inclusive com relação ao Rio de Janeiro, que não precisa se preocupar agora em fazer donativos, em campanhas. A gente precisa depositar recurso nas contas que forem abertas, para poder que isso chegue mais rápido à população. Porque se você colhe donativos para transportar para o Rio de Janeiro, por exemplo, a triagem, a seleção é muito complicada. E ao tempo que, se você faz depósito nas contas correntes da Defesa Civil do Rio de Janeiro, isso chega rapidamente lá na comunidade. Esse aqui, minha gente, é o senhor Antônio Rodrigues, diretor executivo da Defesa Civil do nosso estado, falando sobre a prevenção, planos de contingência, enfim, como a gente se comporta em relação à possibilidade de chuva. A gente tem área crítica aqui na Bahia em relação à chuva? Temos área crítica, sim. Essa região aqui da Chapada, aqui da região metropolitana de Salvador, por conta da forma de ocupação, tem imensas a periferia, sobretudo aqui na região de Candeias, onde sola Massapê. Então, se tiver uma chuva que demore muito, que infiltre na terra, como aconteceu no Rio, há questão de deslizamento. Mas não há previsão para isso acontecer, né? A previsão de chuva mais intensa nessa região nossa, que começa no mês de março, e mesmo assim, não espera esse ano grande volume de chuva. Né? Acho que a população pode ficar tranquila, né? Tranquila, porque o Estado está acompanhando e está monitorando. Agora eu vou reiterar, esse aqui é o senhor Antônio, ele é da Defesa Civil do nosso Estado. Está pedindo a você, como especialista, pelo amor de Deus, não jogue o lixo no canal, não. Quando você viu o seu lixo, eu sei que é um esforço a mais que a gente tem que fazer, mas não jogue, porque depois o canal entope, alaga tudo e a gente vê as tragédias acontecendo. Então vamos nos prevenir, nós enquanto cidadãos. Senhor Antônio, muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor. Tá, eu que agradeço. Bom dia também, Daniel. Até a próxima. E se você quiser assistir novamente essa reportagem, para pegar os detalhes com calma, enfim, onde você quiser, use o itapoaonline.com. Se eu quero saber da lanchinha Catarina Matos, minha